Olá, ouvintes, espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. No ar, mais uma edição do MGM, programa coproduzido pela área de línguas da Uninter com a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje, né, Teca, a gente volta a falar de um tema do qual a gente já falou aqui na rádio, né, de um programa de TV que vai ao ar aí há muitos anos. É um tema que, inclusive, a gente já devia ter feito, a gente teve um atraso aí, mas agora sim estamos trazendo, portanto, para falar das referências culturais de Os Simpsons. Então, para isso, né, já apresentar novamente, dar minhas boas-vindas aqui para a Teca, dividindo mais um programa aqui comigo. Seja bem-vinda, Teca. Muito obrigada, Arthur. Ó, para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Edna Marta, mas o mundo me chama de Teca. Esses dias um professor, colega meu, me chamou de Edna, eu falei, credo, eu achei que ia levar uma bronca, porque todo mundo me chama de Teca, mas é o meu nome, tá, gente? Só para não dar essa confusão aí, tá? Pois é, o problema técnico que tivemos antes foi a minha voz. No dia da apresentação eu fiquei totalmente afônica, não consegui emitir um som. Então, por isso a gente teve que cancelar. Mas como é um tema bom, eu sou suspeitíssima, porque eu amo os Simpsons de paixão. Eu acho assim um seriado extremamente engraçado e irreverente. Agora tem uma lenda urbana, né, Arthur, que eles estão prevendo o futuro nos Simpsons, né? Já há bastante tempo, né? Desde os episódios lá antigos, eles já vêm fazendo algumas previsões aí, né? Nossa, tem inclusive a própria eleição do Donald Trump. É assim, uma coisa absurda. Eu falei, gente, como é que pode isso, né? Bem interessante ver essas relações, né? Então, gente, eu preparei um material aqui, pessoal, porque é muita coisa quando a gente fala de influências culturais nos Simpsons, né? É uma coisa. Eu, inclusive, quando eu fui preparar esse programa, eu tive dificuldade de selecionar, porque é muita coisa, gente. Eh, Cá entre nós, tá, gente? O Wikipedia não é uma fonte confiável, mas para você procurar por algumas coisas para ter um norte, a Wikipedia é muito legal. E aí, quando eu fui procurar referências de filmes nos Simpsons, gente, páginas e páginas da Wikipedia. Também, se a gente pensar que é um show, né, que é um seriado que está há mais de 3 décadas no ar, né, Arthur? Então a gente pode contar aí que tem muita coisa referenciada, mas demais, gente. E é muito legal a forma como eles apresentam isso, né? Então, gente, para começar aqui falando dos Simpsons, eu trouxe algumas curiosidades, algumas eu já sabia, mas outras foram muito inusitadas para mim, né? Então, eu sabia que os Simpsons estava há muito tempo no ar, né, mas 34 anos, eles estão na 34ª temporada, isso para mim foi uma surpresa, né. E eles começaram a apresentar o The Simpsons dentro de um programa chamado, deixa eu ver se eu anotei, The Tracy Ullman Show, que pelo que eu li, eu não conheço esse programa. Esse programa, ele acho que terminou no comecinho da década de 1990, mas era um programa de esquetes de humor, de variedades, e no meio eles apresentavam animações. E os Simpsons começaram a ser apresentados dentro desse programa. O programa acabou, mas os Simpsons ganharam, né, espaço na mídia, né, na televisão norte-americana e estão até hoje em horário nobre, né. E é interessante, eu sou nascida na década de 1960, então lá na década de 1960, 1970, nós tínhamos o desenho animado dos Flintstones, né, para quem já é um cult, né, junto com os Jetsons, que é a família da pré-história, né. E os Flintstones ficou muito tempo no ar, só foi batido pelos Simpsons, né, então é impressionante isso, né. E aqui algumas curiosidades, né, vocês já se perguntaram por que eles têm a cor amarela, gente? Alguém já se perguntou isso, pessoal, quem está aí no chat aí com a gente? Alguém já se perguntou por que eles são tão amarelinhos assim? Você tem algum palpite, Arthur? Amarelo, talvez pela sistema de coloração da transmissão, uma coisa assim.
A pessoa é da área da comunicação, da área das mídias, já sacou isso, né, Arthur? Exatamente por isso. O Matt Groening, que é o criador da série, quando ele começou com o projeto, aliás, se vocês pesquisarem aí, derem uma googada, vocês vão ver que o traço dos Simpsons era bem diferente no começo, né? Daí eles foram aprimorando ao longo do tempo. E aí, nesses testes de cor, quando ele viu a cor amarela, ele falou: "Apa, é isso mesmo". Por quê, gente? Pensa comigo, você está zapeando lá na TV, de repente pula um negócio amarelo na tua cara, vai chamar a atenção, né? Então, foi uma grande sacada do criador da série, de fazer com que eles fossem. Karina, eu também nunca tinha me perguntado isso, mas é por causa de chamar a atenção do telespectador que está zapeando mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E por falar nos episódios, vocês sabem quanto tempo, gente, eles estão há 34 anos no ar. Cada temporada deve ter o quê? 7 episódios, 8, por aí, né? Nessa média, uns 7 episódios, vamos supor. Quanto tempo leva para ficar pronto um episódio? Alguém chuta? Ninguém sabe? Arthur, você que é um homem das mídias, super antenado das coisas. Número aproximado não sei dizer, mas provavelmente umas centenas de horas para fazer todo o processo, né? Miguel, não vale, tempo demais não, isso é chutar descaradamente, Miguel. Pois é, pensa que é uma animação, a animação é feito quadro a quadro. Miguel, uma semana, leva de 6 a 8 meses para ficar pronto um episódio. Porque pensa, gente, tem que desenhar, tem que fazer animação, tem que dublar, tem que finalizar, tem que sonorizar, é muita coisa, né? Então, um episódio de 6 a 8 semanas, então é bastante tempo, né? E aí, coisinhas que eu descobri na minha pesquisa que eu achei bem legal, né? De onde saíram os personagens. Então, o Matt, íntima, né? O Matt, ele se inspirou muito na família dele, né? Homer é o nome do pai dele. E a mãe dele chama-se Margaret. Que na série virou Marjorie para virar Marge, tá? Mas aí a Margaret foi para o bebezinho da família, né? A Maggie, né? Então, e Margaret também é uma irmã do Matt, do Groening, né? Do criador da série. Então, ele tem uma irmã chamada Lisa e tem uma irmã chamada Margaret, tá? E ele tem uma terceira irmã chamada Patricia, cujo nome foi para a irmã da Marge Simpson, que a Marge Simpson tem duas irmãs gêmeas, né? E uma delas é Pat. Então, também é irmã do Groening, né? Do criador da série. E aí, uma coisa muito interessante. Bart é o alter ego do Groening, né? Ele se vê nesse molequinho Peralta, né? E uma coisa bem legal, isso eu sabia, que o nome do Bart é um anagrama de Brett. Brett, pessoal, em inglês quer dizer fedelho, pirralho, é uma coisa, aquele moleque assim, tipo, que inferniza a vida dos outros, né? É o pivetão mesmo, né? Ou pode ser também existe uma outra possibilidade de ser um anagrama de bark. Gente, alguém sabe o que é bark em inglês? Você sabe, Arthur, o que é bark em inglês? É latido, né? Isso, é latir, tá? E por que tem essa relação com o bark? Porque, segundo o Groening, quando um pai começa a brigar com um filho, parece um cão bravo latindo. Pensando dessa forma, realmente faz sentido, hein? Para quem já levou aquelas broncas, né, de pai, né, eu lembrei muito do meu pai, assim, realmente parece um cão bravo latindo, né, o bark, né? Bem legal. Outra coisa muito legal, isso eu também já sabia, né, mas achei, assim, aí eu fui ver a definição, né, da interjeição clássica do Homer. Gente, virou verbete do dicionário Oxford. Você sabia disso, Arthur? Que virou Não. verbete de dicionário? A expressão do do Homer, que é a cara dele, né? Hoje é verbete de dicionário. E vocês vão me dar licença, porque eu vou ter que ler como é que está no dicionário Oxford. Ele entrou no dicionário em 2001.
né? Ato de expressar frustração ao perceber que as coisas saíram mal ou não conforme o planejado, ou que se acabou de fazer ou dizer algo tolo. Também, usualmente de forma levemente depreciativa, serve para apontar que outra pessoa disse ou fez algo tolo. Eu mesma já fiz isso comigo mesmo, quando eu falo uma bobagem, eu "duh", né. A gente tem esse eu tenho esse hábito, Sim, você tem também, Arthur? sim. É, quando alguma coisa é muito óbvia, você fala: "Duh". "Duh", né. Então, graças ao Homer Simpson, né, e hoje virou verbete de dicionário. E uma coisa bem legal sobre essa interjeição é que não estava planejado isso, né. Quando o dublador recebeu o roteiro, o que é que está descrito lá no roteiro? "Grunhido de irritação". Aí ele inventou entre aspas esse "the", porque ele se inspirou na produção de um antigo seriado de humor, O Gordo e o Magro. Que me corrija se eu estiver errada, Arthur, deve ser lá da década de 1930, por aí, eu É, não sei, né, junto com exatamente. os Três Patetas, né, para quem Uhum. é ligado nesses clássicos, né, de seriado e de humor, né, então tem o Gordo, o Magro e os Três Patetas. E o dublador se inspirou numa das produções do Gordo e o Magro para fazer o "the", né. Outra coisa bem legal, né, a Meg, né, ela tá sempre com a chupetinha, né, chupando a chupetinha dela, que inclusive o dublador desse barulho é o próprio Matt Groening, é ele que faz o barulhinho da chupeta. Imagina se ele ia pagar dublador para ficar fazendo não ia, né. Não tem porquê. Não tem porquê. Então o próprio É, pega a criador chupeta da filha, do filho, já faz chupa o ali. dedinho também, É, é a mesma coisa, né. Então, mas, né, olha que coisa mais fancy, mais chique, gente. Quando a Meg fala pela primeira vez "papai", a voz é de Elizabeth Taylor. Agora, eu só queria ver qual foi o cachê que a Elizabeth Taylor ganhou só para fazer o papai da Meg, pra uma palavra, né. para uma palavrinha. Exatamente. Então nada Eu mais depois vou ter que procurar até pra ouvir, hum. porque eu acho que eu ouvi esse episódio, mas eu vi ele dublado. Uhum. Então eu quero É, acho que eu procurar vi agora, dublado também, eu não vi quero com procurar a no voz original pra realmente ouvir a voz da Liz Taylor, né. exatamente, né. E a pergunta que não quer calar, por que que o nome da cidade dos Simpsons o pessoal está muito quietinho no chat hoje, hein, povo? Vamos lá, gente, participando aqui. Quero ver quem é que me diz aí no chat. Por que que a cidade dos Simpsons se chama Springfield? Por que que não é Nova York? Por que que não é Washington? Por que que não é Seattle? Por quê? Por que Springfield? Alguém saberia dizer? Vamos lá, gente. Vamos lá, Ninguém Ayana, arrisca? Karine, Miguel, pessoal que tá aí no chat nos É, acompanhando, pessoal que tá nos assistindo. isso, Eu acho que eu isso. sei, mas vamos deixar pra ver se o pessoal responde. Uhum. É, dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Perdeu, gente. Você sabe, Arthur, por que que é Springfield? Eu acho que é pela questão de Springfield ser nome de cidade muito comum nos Estados Unidos e porque o criador nasceu lá, disse o Miguel. Não, Miguel, Não? não é, não é, não é porque o criador nasceu lá. O Arthur tá certo, gente, é porque o nome tem muitas cidades, se vocês derem uma gugada lá no Google Maps e procurarem por Springfield, vocês vão ver que tem muita cidade com esse nome. E por que que o Groening escolheu esse nome? Porque ele queria que quando a pessoa assistisse o seriado, pensasse na própria cidade. "Ah, ele falou da minha cidade", né. Ó, o cara é muito inteligente, né, ele teve Hum, umas sacadas para o seriado dos Simpsons, que foi muito legal, né. Inclusive da questão de atrair o público, dessas cidades com o nome de Springfield, ok? uhum. É, até Le por ele tratar, né, de uma família típica, né, ali de classe Exato. média baixa, né, então o quanto Uhum, ele mais conseguir planificar essas questões culturais, uhum. geográficas, enfim, né, acho que Exa mais da proposta do show se encaixa, né.
Com certeza, Arthur, sem sombra de dúvida. Então anota essa aí, Miguel, mais uma que você aprendeu hoje, tá? O Miguel no início ele estava receoso que se ele participasse do programa, poderia atrapalhar o conhecimento dele, ó, já tá sabendo de coisa nova aí, Miguel, Vou hein? Isso que a gente a tá com 15 minutos ainda, hein? É, Assim, e a proposta do programa, gente, até para quem não caiu meio de paraquedas aqui, é aprender um pouquinho de inglês com música, música, filme e games. Então a proposta é essa mesmo, tá? A gente aprende um pouquinho de inglês aqui também, apesar de não ser um programa transmitido em inglês, tá? A proposta é essa. É como eu sempre digo, o programa aqui eu me sinto no sofá da Hebe, né? Se vocês não sabem quem foi a Hebe Camargo, gente, dá uma gugada, tá? Então vocês vão ver que ela tinha o sofá de entrevistados, para ficar mais à vontade. Eu me sinto muito no sofá da Hebe quando eu faço MGM. Mas voltando aqui, então, para as nossas influências culturais, referências culturais nos Simpsons, gente, eu trouxe aqui uma pequena parte. Então, se a gente pensa em literatura, a gente vai ter referências de Moby Dick, 1984, Ilha do Tesouro, O Grande Gatsby, Hamlet, Um Bonde Chamado Desejo, que inclusive temos um programa sobre isso, né, Arthur? exatamente, né? Foi acho que é a primeira vez que a gente tocou diretamente no Simpsons aqui no programa, e eu Uhum, acredito que tenha sido esse start para vocês pensarem em fazer um programa dedicado somente às referências uhum. culturais em Os Simpsons, né? Você e a Fábio. Exatamente, exatamente. Então, gente, isso é um pedacinho só, tá? Cinema, então, nem se fala, são páginas em páginas da Wikipedia sobre isso. Exemplos: Poderoso Chefão, Star Wars, ET, o extraterrestre, o Cidadão Kane, que a gente vai ver na sequência, e o Psicose do Hitchcock, né? Então, gente, algumas referências aí. Música também é outra coisa que nem se fala. Elvis Presley, Michael Jackson, Red Hot Chili Peppers, Ramones, Green Day, Beatles, tá? Tem também Rolling Stones, é muito diversificada a questão musical também. Eu, inclusive, conheci o The Who por causa dos Simpsons. Nunca tinha ouvido Sério? falar do The Who, daí num episódio, um episódio Uhum, todo especial, assim, dedicado, era até a capa do DVD que eu comprei na época, aham. que era com os integrantes da banda. Que legal, gente. Olha só, Simpsons também é cultura para aprender, gente. Olha só que legal. As referências são bem legais. De cultura pop, eles fazem referências a programas de TV, claro, dos Estados Unidos, a celebridades, eventos históricos, marcas e produtos populares, eles referenciam tudo. Eu lembro de um programa de TV que eu era mega fã, o Arquivo X, né, que falava de mistérios. Eu adoro ufologia, paranormalidade, adoro esses temas. E aí o Fox Mulder e a Scully bateram na porta dos Simpsons, achei muito legal, né? Foi bem legal fazer essa relação com X-File. E aí, com relação à arte em si, pintura, né, nós temos referências a Van Gogh com A Noite Estrelada, aliás, o meu pintor favorito, amo de paixão Van Gogh, A Última Ceia do Leonardo da Vinci e O Grito de Edward Munch, ou Munch, eu não sei como se pronuncia o nome desta pessoa. Sério, Karine? Karine conheceu o Green Day pelos Simpsons. Nós vamos falar do Green Day aqui também, Karina. Wait and see, ok? Então, começando pelas referências musicais. Gente, eu amo punk rock. O Arthur sabe, a torcida do Flamengo também. Tanto é que a gente já fez um programa sobre o The Clash aqui no MGM, né, Arthur? Sim, foi feito com a Sobre o. Bárbara, inclusive. E eu vou fazer uma menção rapidinha que a Bárbara, que também se encaixa no MGM, Hum. né, pra gente tratar de games aqui, vez e outra, que a Bárbara, ela é completamente viciada no jogo dos Simpsons para celular, que é de administração da Springfield, que você age como ali um prefeito, um gestor da cidade, daí você vai criando os locais, vai criando as habitações, vai melhorando as edificações clássicas, ali como o Bar do Moe, a usina Olha, que nuclear. legal, eu não sabia disso. Tem um jogo bem legal e que a Bárbara é viciada. Todo dia ela joga, toda noite ela fala: "Ah, agora eu vou ver minha Springfield". Daí ela abre lá, É faz tipo a um The gestão. Sims, mas para os Simpsons, é Isso, isso? exatamente, aham. Daí é um jogo Uhum, pra celular e tem toda aquela recompensa diária, né, você entrar, pegar os itens e tudo mais. É um jogo bem uhum, bacana aí. Como o MGM também se dedica a falar de games, fica aí a recomendação para o pessoal, um jogo de uhum, graça para celular, tanto para uhum. iOS quanto Android, que fala Olha dos que Simpsons legal. também, cheio de referência.
Muito massa, muito legal, Arthur. Então, Ramones é uma das minhas bandas favoritas e eles também estiveram nos Simpsons, numa comemoração do Sr. Burns. E aqui, pessoal, não somente a referência musical, mas também aqui nesse episódio, Rosebud, ele é uma referência ao filme do Orson Welles, Cidadão Kane, né? Que o Cidadão Kane fala de um homem poderoso que domina a localidade. Eu nunca vi esse filme, só li pequenas sinopses sobre isso. E é muito Nossa. relacionada com a mídia também, né? Um homem da mídia, como se fosse um Assis Chateaubriand, assim, né? Em termos gerais, né? Um homem muito poderoso. E aí fazem a relação com o Sr. Burns nesse episódio. E aí os Ramones vão tocar na festa de aniversário do Sr. Burns, né? E aí começa o Joe Ramone. I just like to say this gig sucks. Gig, pessoal, é uma expressão para qualquer apresentação musical ao vivo, de banda ou de músico. Então o Joe Ramone já começa a falar, eu gostaria de dizer que esta apresentação é uma droga, né? Já começou esculachando. Aí o Johnny Ramone diz, Hey, up your Springfield, 1, 2, 3, 4, happy birthday to you. E daí eles começam a cantar o happy birthday para o Mr. Burns, né? E eles chamam de Burnsy, não chamam de Burns, né? E aí, né, então, canta musiquinha, aí o CJ Ramone fala, Go to hell, you old bastard, vai pro inferno, seu velho bastardo, né? E aí o Mark Ramone fala, Hey, I think they liked us. Ei, eu acho que eles gostaram da gente. E o Mr. Burns está enfurecido. Aí ele vira para o Smithers e fala, Have the Rolling Stones killed? Quer dizer, ele nem se ligou que a banda é outra, né? E aí o Smithers fala, But sir, those aren't. Mas senhor, eles não são os... Aí o Mr. Burns, faça o que eu digo, do as I say, né? Então foi uma falta de comunicação completa aí, né? Porque um acho que gostou, o outro odiou, trocaram o nome do aniversariante, um rolo total nesse episódio com os Ramones. Então essa é a primeira referência musical. E um detalhe, né? O Groening é fanzaço de punk rock, né? Ele e os roteiristas, eles amam os Ramones, então eles resolveram incluir nesse episódio. Outro episódio que teve uma grande referência musical foi o How Do I Spend My Strummer Vacation? Então, como eu passei as minhas férias de dedilhar, que o strummer dá a ideia de dedilhar um instrumento, um violão, uma guitarra, né? E aí é um episódio que o Homer está muito estressado e a família manda ele para um acampamento de rock. E quem está lá nesse acampamento, né? Mick Jagger, ai meu Deus, o parceiro, o Keith Richards, está lá o Lenny Kravitz, quem mais que está aqui? Deixa eu colar aqui na minha pesquisa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mick Jagger, Keith Richards, Elvis Costello, então várias pessoas aí do mundo do rock. E aí este trecho é quando o Homer, né, chega e tá o grupo ali, e aí aparece o Mick Jagger, né, fazendo a apresentação, né, a interação inicial, né, ele fala Hello Campers, então olá acampadores, alguma coisa nesse sentido, né. E o Keith Richards, How are you doing? Como vocês estão? E o Mick Jagger, Welcome to Rock and Roll Fantasy. Então, bem-vindos à fantasia do rock and roll, do acampamento, né, de fantasia rock and roll. You are all experiencing the complete rock and roll lifestyle without the lawsuits and STDs. A cara do Mick Jagger, né? O que é que ele falou aqui? Vocês terão uma experiência completa do estilo de vida rock and roll, sem advogados e sem STD. STD é a abreviatura para Sexually Transmitted Disease, ou seja, doença sexualmente transmissível, né? E aí o Homer, todo bobão, ele começa a gritar no meio da prova, uau, STD, STD. É muito doido. É a cara do Homer Simpson, né? Inclusive, bem fora da casinha. E aí o Keith Richards pergunta para a plateia: Now you are here for one reason. E o Homer, escancarando, gritando, fala: To rock.
E aí o Keith Richards, que escuta aquele cara gritando, faz de conta que está muito zangado e pergunta: "Who is that?" E aí, eu acho que faltou uma frase aqui. Ok. Não, não, tá certo. Pensei que eu tinha comido bola nesse pedaço, né? E aí o Homer acha que fez uma bobagem, né? Daí ele fica quieto e aponta para a pessoa do lado, tipo, foi ele assim, né? Aí o Keith Richards fala: Right, we are here to rock. Nós estamos aqui para o rock. O rock aqui no sentido de sacudir, né, gente? Porque rock and roll é sacudir e rolar. Porque nos primórdios, se vocês lembrarem de filmes mais antigos, quando o pessoal dançava rock and roll, as meninas, né, rolavam por cima assim do ombro dos rapazes, né? Tinha essa coisa, né, de jogar a menina para cima, né? Então, por isso que vem o nome rock and roll, porque é de sacudir e de rolar, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Alguma questão? Não. O Miguel se lembra de qual episódio, Karine? A Karine falando aqui, gostei muito de ver o fim do episódio, aparecem os próprios cantores dublando seus personagens, isso mesmo. E isso é uma característica do The Simpsons. Eles chamam as pessoas que são aqueles personagens para fazerem as suas próprias vozes. E aqui vai bem de encontro a este episódio, Stark Raving Dead, da terceira temporada, que traduzindo seria papai absolutamente insano, porque o Homer ele surta nesse episódio e é mandado para um hospital de tratamento psíquico, né, de tratamento para doentes mentais. E aí esse rapaz aqui, o Leon, é o roommate dele, é o colega de quarto, né? Só que esse roommate, ele diz que é o Michael Jackson, né? E é o Michael Jackson que dubla esse personagem, né? Meu Deus. E aí o Leon fala para o Homer, né? I can't believe you've never heard of me. I'm a very popular entertainer. Eu não acredito que você nunca ouviu falar de mim. Eu sou um homem do entretenimento, uma pessoa do entretenimento muito famosa. Aí o Homer, para não dar o braço a torcer, ele fala: Of course I've heard of you. I mean, you'd have been living under a rock not to know. E essa expressão aqui, you'd have been living under a rock, é como se ele quer dizer assim, é como se claro que eu já ouvi falar de você porque você não é nenhum desconhecido, né? Ele quis dar uma disfarçada. Aí ele pergunta, what you said your name was? Né? Qual que era o seu nome mesmo? Né? Quer dizer, o Homer disfarçou muito mal nesse trecho. Aí o Leon fala, Michael Jackson. E o Homer, it doesn't ring a bell. Ele quer dizer o quê? Não estou lembrando, né? Essa expressão, it doesn't ring a bell, é como se, não me recordo, não faz sentido para mim, né? Michael Jackson, gente, vai vendo. Aí o Leon começa a falar, have you heard of MTV? Já ouviu falar da MTV? O Homer, nope. Beat It? Beat? Que é a música do Michael Jackson. Aí o Homer fala, you beat it? Quer dizer, é tipo, adivinha, né? Você acertou, alguma coisa nesse sentido. O Leon, Thriller? What was this last one? Qual que é esse último que você falou? Thriller. Aí o Homer, nope. Quer dizer, o Homer total fora da casinha com relação ao Michael Jackson, né? E uma coisa bem interessante, que isso eu não sabia e eu descobri na pesquisa, é que o Michael Jackson é super fã do Bart. E ele fez uma música para o Bart Simpson, chamada Do the Bartman. Eu não sabia disso. Você sabia disso, Arthur? Que tinha essa música para o Bart, feita pelo Michael Jackson? Não, não sabia. Pois é, não é muito famosona essa música, eu particularmente escutei e não gostei, mas que ele fez para o Bart, ele fez, né? Aqui, quem foi que falou do Green Day? Foi a Karine, Foi a Karine. né, Karine, né? Olha aqui a referência do Green Day, mas não é no episódio, é no filme dos Simpsons, né? Que é muito bom, inclusive. Eu não cheguei a ver esse filme ainda, Nossa, é não bem vi. legal, Teca. Vale É? bastante a pena. Aham. Eles falam do Bono também, que a gente já falou por aqui.
Ah, verdade, é verdade. A gente já tem um MGM sobre o E U2 também também. sobre Michael Jackson, né, não sobre ele especificamente, mas sobre Thriller, né. Isso, Então foi o pra quem não Jeff que quiser ficar fez, por né. fora do universo de musical do Michael Jackson, confira aí no MGM episódio especial que a gente fez sobre Thriller lá em Mil 2021, 1590, quase é isso que fez tempo chuchu. quando o Michael Jackson ainda era vivo. É. É. Acho que foi o primeiro MGM que a gente fez inclusive, né. Não, o primeiro foi sobre Queen, né, sobre I Want to Ah, Break tá. Free, que foi aquela com Uhum. a Bárbara ainda. Daí acho Ah, que esse foi tá. o terceiro, que daí foi quando Ah, eu tá. assumi que fiz com o Jefferson, aham. Foi É, bem no que foi bem no início lá. comecinho, né. Uhum. Então, e qual que é a cena aqui do Green Day, né, eles estão tocando há 3 horas lá num evento em Springfield sobre, o meio ambiente, né. E aí eles falam: "Thanks a lot for coming", então muito obrigado por terem vindo. "We've been playing for 3.5 hours", nós estamos tocando por 3, né, nós estamos tocando por 3 horas e meia. Aí eles falam o quê? "Now we'd like just 1 minute of your time to say something about the environment". Então eles tocaram 3 horas e meia e pedem somente 1 minuto da atenção da plateia para falar sobre o meio ambiente. Aí o público começa a fazer o quê? Começa a jogar lixo na banda, e lixo, e lixo, e lixo. E como eles estão num lago, lá em Springfield, que está todo podrão, poluído, né, e foi tanto lixo que jogaram, que o barco afunda, a balsa afunda. E aqui é uma referência ao filme Titanic, porque diz a lenda, né, não chequei se isso é verdade, Arthur me ajuda se você souber com isso, que diz que quando o Titanic afundou, a banda continuou tocando até o último minuto, eles não Uhum. pararam de tocar, né. Sim, exatamente. É, e no filme tem isso, né. E o Até essa filme tem essa isso. mesma fala que é dita, Isso. né. E "Cavaleiros, foi uma honra tocar ao lado de vocês", não sei o quê, e eles esta continuam, noite, né. e aí afunda a balsa com Green Day, né, como foi no Titanic, foi a mesma coisa, né. Até o ângulo ali, né. Até o ângulo, exatamente. Outra banda que eu também amo de paixão, Red Hot Chili Peppers, também fez uma participação nos Simpsons, né, porque eles foram convidados para tocar no bar do Moe, né. Aí eles chegaram lá, né, o pessoal do Red Hot falou para o Moe: "You told your agent it holds 30,000 people". Você falou para o nosso agente que aqui comporta 30.000 pessoas. Aí o Moe: "It does. We had 30,000 people, né, 30,000 here last night". Nós tivemos 30.000 aqui na noite passada. "Now play. The audience is getting restless". Agora toquem, a plateia está ficando nervosa. Quem que é a plateia? O Barney. E aí o Barney fala: "We want Chilly Willy, we want Chilly Willy". Gente, Chilly Willy é o Picolino. Eu não sei se vocês conhecem esse personagem, né, um desenho animado de 1953. O personagem foi criado na década de 1950. E é um pinguim. E o e o Barney chama o Red Hot de Chilly Willy, né, de Picolino, né, totalmente fora da casinha. E aí, do nada, surge Bart Simpson. Daí eu fico imaginando o que que um menino de 9 anos, né, 9, 10 anos que o Bart tem, se não me engano, está fazendo num bar esta hora da noite. Mas ele aparece, né, e convida o Red Hot para tocar no show do Krusty, o palhaço, porque o Krusty está a ponto de ser cancelado, né. Aí ele vira para o Red Hot e fala: "Would you guys like to appear on a Krusty the Clown special?". Então vocês gostariam de aparecer no especial do Krusty o palhaço? Aí ele: "Sure, you can get us out of this gig". Olha o gig aqui de novo, né, uma apresentação musical péssima, né, não, apresentação musical, né, péssima, péssima era lá nos Ramones, né. Uhum. "Então, por favor, nos tire dessa apresentação". Aí o Bart: "No problema". Aí ele tem que tapear o Moe, né. "Hey Moe, look over there". Aí o Moe bobão olha para o outro lado, né. E o Moe: "What? What am I looking at? O que que eu estou olhando?". "I don't see nothing". E aqui tem um erro de gramática, I don't see nothing. Em inglês nós nunca usamos 2 negativas.
O certo seria I don't see anything ou I see nothing. Mas como aqui a gente está falando de um cara que é dono de bar e é uma linguagem oral, então foi feita esta licença poética, mas gramaticalmente está errado, tá, gente? Aí ele fala, I'm gonna stop in looking, so eu vou parar de olhar, porque aí ele fala, what? Porque o Bart roubou o Red Hot Chili Peppers do bar dele, tá? Então, bem bobão aí o nosso humor. Passamos então agora para as referências literárias. E aí eu trouxe aqui, pessoal, para dar um gostinho para vocês, do nosso MGM, que foi sobre o bonde chamado Desejo, né? Que teve um episódio dos Simpsons que eles fizeram inspirado na peça do... Ai, meu Deus, eu sou péssima com nomes. Tennessee Williams. Tennessee Williams, thank you. Obrigada, Arthur. Tennessee Williams, tá? E o nome do episódio é Streetcar Named Marge, porque a Marge faz o papel principal da peça do Tennessee Williams, né? E aqui temos o Flanders, né? Que é o cara todo certinho, quadradão, mas tem um físico sensacional e ninguém sabia disso, né? E ele é convidado para fazer o personagem masculino principal da peça. E aqui é um trecho no qual o personagem grita desesperado para a esposa, porque a esposa abandonou ele, né? Então ele grita, Stella, Stella, can't you hear me yell? Né? Então, Stella, você não consegue me ouvir? You are putting me through hell, você está me colocando no inferno, Stella, Stella. Porque a ideia aqui nos Simpsons é ser um musical, a peça não é um musical. Então, eles fazem essas rimas de Stella com yella e hella. Totalmente no sense, né? E aqui eu só trouxe essa imagem porque aqui tem no episódio, mas é uma referência do personagem do Marlon Brando no filme, que na cena aqui que ele rasga a roupa porque a mulher deixou ele põe a mão na cabeça e começa a gritar. Isso aqui é o filme, se eu não me engano, a versão de 55, não lembro. 51. 51, é. E aí o Homer, ele está com ciúmes porque o Flanders está ensaiando com a Marge e ele faz a mesma cena, ele começa a gritar debaixo da janela do Flanders, né? Não é diretamente uma referência literária, porque é cinematográfica, mas tem o link com a peça do Tennessee Williams, né? E essa aqui é muito bonitinha, quando eles vão para a Inglaterra, que eles encontram o Tony Blair, que na época era o primeiro-ministro da Inglaterra, encontram a Rainha Elizabeth I, e encontram a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, né? E aí um diálogo muito interessante entre ela e a Lisa, né? Ela, Miss Rowling, I love your books. Assim, senhorita Rowling, eu amo seus livros. You've turned an entire generation onto reading. Você fez com que uma geração inteira, né, se voltasse para a leitura. Aí ela fala, thank you, young muggle. Muggle, pelas minhas pesquisas, eu não sei porque eu nunca li Harry Potter e nunca vi a série, gente, desculpa. Mas é uma referência, um termo usado para descrever pessoas que não têm magia, que não são mágicas, que é o caso da Lisa, né? São os trouxas. Os trouxas, isso mesmo. Uhum. Aí a Lisa pergunta, could you tell me what happens at the end of the series? Você pode me contar o que acontece ao final da série? Não sei se a série do Harry Potter já chegou ao fim, mas na época talvez não tenha, né, ainda tido Se o episódio final, era de 2003, estava, na verdade, É. antes da metade até. Uhum, isso, né? Aí a Rowling assim, he grows up and he marries you. Ele cresce e se casa com você. Is that what you want to hear? É o que você quer ouvir? A Lisa, yes, quer casar com Harry Potter. E o próprio nome desse episódio ali, Teca, se você voltar, The Regina Monologues. Uhum. é uma referência àquela peça, né? The Vagina Monologues. Uhum, é verdade, porque Regina também é rainha, né? Algo régio, né? Então, monólogos régios ou monólogos da rainha. É uma referência também, né? Muito bem, partindo para cinema então, gente. Não tem condições de trazer tudo, então eu trouxe algumas coisas aqui que inclusive foi sugestão da Prof. Fábio, né? Parte dessa apresentação, gente, foi
sugestão foi feito com a Fábio quando ela ainda estava conosco aqui na Uninter, né? Para quem não conhece, não teve oportunidade de conhecer, a Prof. Fábio era professora de inglês aqui na Uninter comigo, e hoje ela está chiquérrima fazendo seu doutorado no Canadá, né? Esse foi o último, era para nós termos apresentado juntas esse MGM, inclusive, né? Mas como eu fiquei afônica, não deu certo, então ela me autorizou a apresentar a parte dela aqui também hoje, né? Aqui nós temos referências a 2 filmes, né? Ao Breakfast Club, que é o Clube dos 5, me perdoem, mas eu não vi esse filme, mas eu, pelas minhas pesquisas, foi um filme, é considerado um dos melhores filmes a respeito de ensino médio, né? De adolescente. Então faz referência a esse filme Breakfast Club, que inclusive nas minhas pesquisas eu descobri que a coisa do Clube dos 5 é um apelido que os alunos e os funcionários de escolas davam para aqueles alunos que tinham que ficar de detenção no sábado de manhã na escola. Aqui nos Estados Unidos tem isso, né? Por mau comportamento você fica preso na escola. E o filme mostra exatamente isso, né? 5 meninos que não se conheciam, que ficam presos nessa detenção e a partir daí eles criam laços de amizade, né? Inclusive são todos que estão ali sentados Isso, nas exatamente. mesas ali. Isso. E aí temos também o Clube da Luta, que daí tem o Brad Pitt nesse filme, né, e o plot, o enredo do filme, né, sobre um cara que é super deprimido, tem problema de insônia, né, ele vive para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar dinheiro. Então é um filme que fala muito sobre sistema capitalista, sobre o consumo desenfreado e tudo mais. E no filme, para quem não viu, esse rapaz encontra o Brad Pitt, que eu não vou contar o porquê desse encontro, porque senão eu estrago, né? Dou um spoiler bem feio. E eles montam um clube onde homens encontram para se espancar mesmo, é clube da luta, né? E aí, nesse episódio, tem o superintendente Chalmers, ele é encarregado pelo diretor da escola a cuidar da educação do Bart Simpson, né? E aí ele fala, né? I know I can superintend. Eu sei que eu posso supervisionar. Supervisiono como vento, então para ele é muito fácil. But teach, mas ensinar, it's been years, faz muito tempo. Aí ele vira para os alunos e fala: So, you are the so-called breakfast club. Aí o aluno fala: Wrong room, we are the fight club. Então, tipo assim, ele está esperando adolescentes que dava para administrar, mas ele encontrou foi um clube da luta. Aí ele fala: Thank God they never went on to do anything since. Graças a Deus eles não continuaram a fazer nada desse jeito desde então, né? Então é bem engraçado essa referência, né? Aqui outra referência que nós temos referência aos 101 dálmatas, né, que é o 2001 Greyhound. Greyhound é o tipo de cachorro, né, eu acho que um cachorro de corrida, inclusive, né. E nesse episódio, o Mister Burns, ele quer usar peles de cachorro para fazer peles de animais, né, peles de outros animais, inclusive, para fazer smoking, né, que é uma roupa bem formal, né, para festas, né, para grandes eventos. E aqui ele inventa um musical para explicar o plano dele. Então ele quer, por meio desse musical, fazer de conta que é uma coisa bem legal. Ai, vamos fazer smokings e roupas formais a partir de peles de cachorrinhos, de filhotinhos, a partir de animais em extinção, como gorilas, né, como os rinocerontes albino que estão em extinção. Então ele fala nesse musical. See my vest, see my vest. Então, veja o meu colete, veja o meu colete. Made from real gorilla chest. Feito do peito de um gorila verdadeiro. Feel this sweater. Sinta esse sweater. There is no better than authentic Irish setter. Não tem nada melhor do que um autêntico Irish setter. É um tipo de cachorro também, né? See this hat was my cat.
Pessoal, esse "it was my cat" é uma contraction, é uma contração de "it was", era, foi. "See this hat, it was my cat". Veja esse chapéu, era o meu gato. Gente, ele matou o gato, o próprio pet dele. "My evening wear, vampire bat". Então, minha roupa de noite, né, do morcego vampiro. "These white slippers are albino African endangered rhino". Então, e esses chinelos brancos são dos rinocerontes albinos africanos que estão em perigo de extinção. Então, ele faz essa referência aos 101 dálmatas, né? E aqui, para finalizar, eu não poderia deixar de trazer a referência que a Fábio escolheu para a gente, que foi do videogame, lá na 18ª temporada, no qual a Mord se torna uma gamer, né? E ela se torna uma gamer por quê? Porque ela é muito zoada pelo fato de não ter uma conta de e-mail. Aí ela começa a mexer no notebook e começa a jogar e fica viciada nesse joguinho, que o nome do joguinho é Earthland Realms. Earthland Realms. Em tradução para o português, seria Reinados da Terra, né? Porque no inglês nós temos duas palavras, Earth, que fala do planeta Terra, e land, que fala de terra, terra mesmo. Só que no português a palavra é a mesma, mas com significados diferentes. No inglês tem essa diferença, né? Então a tradução seria mais ou menos Reinados da Terra, e é inspirado no World of Warcraft, que é um videogame de multiple player. Ai, meu Deus, ai, não Multiplayer. esqueci. Multiplayer, muito É, obrigada. Isso mesmo, né? Multiplayer, né? Massive Multiplayer Online, né? Massive, MMO. isso, Massive Multiplayer Online Gamers, alguma coisa assim. E pior que isso foi tema na minha dissertação de mestrado, eu não lembro da sigla. Daí A se gente colocar o RPG ainda, daí é Role Playing Game. role playing game, playing MMORPG. game, né? RPG. E aí, para quem conhece esse game, né, ele é composto por guildas e tem sempre um líder da guilda, que geralmente é a pessoa mais inteligente, mais forte. Para você ser um chefe, um líder de guilda, é um patamar bem avançado dentro do game. E aí a Mord, quando entra nesse game, ela percebe que o Bart é o jogador mais forte lá dentro, né? E aí tem essa referência, então, né, com a questão do game. E só para encerrar aqui, falando de game, o Miguel falou notebook, queria saber se notebook e laptop tem diferenças. Na verdade, notebook é caderno, tá, Miguel? No inglês, a gente tem a palavra laptop, porque o lap é no sentido de colo, né? Então, fica em cima do colo. As duas formas são possíveis, mas o notebook tem a conotação de caderno também, tá bom? Gente, estourei o tempo, Arthur, desculpa. Não tem problema, Teca. A gente aqui sempre fala bastante, né? E os temas que a gente traz também são muito ricos, né? A gente ainda Uhum, comentando com o pessoal aqui do chat sempre, a gente sempre passa do tempo. Não tem problema, é para isso que a gente tá uhum. aqui mesmo, né? E tem muita coisa para falar. Se a gente pegasse os Simpsons para falar Nossa, de um filme, de um game, gente, a gente vai ficar até o final dos tempos aqui falando disso. os Isso é Simpsons muito eu legal. confirmei aqui, até maio deste ano eles estavam com 750 episódios já Imagina, transmitidos. gente, se cada episódio leva de 6 a 8 meses para ficar pronto, olha a lida que é esse seriado. Olha, o Miguel Né? tá perguntando quando que tem o próximo MGM. O MGM ele vai ao ar todo mês, Miguel. Mas Uhum, até lá, o que você pode fazer aí para não sentir falta da gente é acompanhar a nossa playlist aí no canal do YouTube, no Spotify que a gente isso, tem. Você isso. acompanhar os programas anteriores que a gente fala de muita coisa aqui, né, do mundo cultural. A gente fala de música, de cinema, de games, de shows, Uhum. de peça de teatro. O Literatura, é muito legal. MGM é Assim, não é bem porque eu tô diverso. aqui ao vivo com o Arthur, que é o nosso host, né. Gente, eu amo fazer o MGM, amo, eu aprendo tanto quando eu faço a pesquisa, gente, é uma delícia, é uma delícia, eu amo de paixão esse programa. Miguel, então segue a gente também nas redes sociais lá da Escola Superior de Educação, Humanidades e Línguas, nós temos o Facebook Línguas Uninter,
né? Então segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram também, tá? Que a gente sempre notifica. Quando a gente tem um programa do MGM, a gente sempre notifica pelas nossas redes sociais. Então acompanha a gente por lá, tá bom? Exatamente, prof. E também já indicar para o pessoal aí, para todo mundo, curtir esse vídeo aqui, né, essa nossa produção aqui da Rádio Ninter, curtir aí no Facebook, no YouTube principalmente, se inscrever Uhum. no nosso canal para ficar por dentro aí de toda a programação, não só do MGM, mas da Rádio Ninter. Tem programas todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, dos mais variados temas, e o MGM sendo um deles. Teca, foi Uhum. um prazer fazer Só mais essa edição uma, com só uma você. coisinha, o Claro, Miro Mendes foi meu gestor, foi meu coordenador na época que tinha o Words em Curitiba. Agora olha que eu vi só. você, Valdomiro, legal te ver aqui. Que bom também que o Miro gostou do nosso programa. O Miguel dizendo aqui que a gente transmite uma paz enorme. Muito bom saber Oh, disso, né, é Teca? A porque a gente gente tá faz com muito amor, né, Arthur? E exatamente, fazendo jabazinho para a Rádio Ninter, gente, tem programa para tudo quanto é gosto. Gente, é muito legal, vale super a pena vocês acompanharem também, tá? exatamente. Então, Teca, fica aqui meu agradecimento para você por ter feito mais esse programa aqui conosco. Então, deixo aí para Sempre. você se despedir de nós por enquanto, até o mês que Uhum. vem. Tchau, gente. Adorei, muito obrigada, gente. Até mês que vem, tá? Se Deus quiser, a gente está de volta. Com certeza. Então, pessoal, a gente agradece aí quem nos acompanhou até agora. Siga aí as nossas redes da Rádio Ninter no Facebook, no YouTube. Se inscreva para ficar por dentro de toda a programação aí da rádio. E a gente se vê aí no mês que vem com mais um MGM, programa aí coproduzido pela Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, e a área de línguas da Uninter. Então, pessoal, eu me despeço. Até mais.